Irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos e mais uma vez queremos meditar na palavra do Senhor. Hoje, pela manhã, nós demos início a uma abordagem no texto de Lucas, capítulo 9, versos 10 a 17, com vistas a entender como nós podemos, em tempos difíceis, ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações no que concerne às nossas questões econômicas. Lemos o texto de Lucas, capítulo 9, versos 10 a 17. Nós o leremos novamente nesta oportunidade, porque nós continuaremos a meditar sobre ele. E o texto diz assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. E então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Dê-lhes vocês mesmos algo para comer. E eles disseram: Nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu, e em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Como dissemos pela manhã, esse texto pode nos ajudar a entender melhor o que Deus quer de nós na nossa área financeira, em momentos difíceis e que nos encontramos em crise. E eu creio que muitos de nós estão enfrentando momentos difíceis em suas famílias no que diz respeito às finanças. Só recordando rapidamente o que vimos pela manhã, através do texto nós podemos aprender que há uma grande lição a ser aprendida. Quando os problemas aparecem nas nossas vidas, não adianta a gente negá-los ou tentar transferir para os outros. Os problemas são nossos, especialmente os problemas financeiros. Eu não posso querer transferi-los para quem quer que seja para o pai, para o irmão, para o tio, para a avó. A segunda coisa que nós aprendemos pela manhã é que não adianta a gente pensar soluções que não sejam execuíveis, ou seja, soluções absurdas. Elas não resolverão o nosso problema. Não podemos negar o problema, mas também não podemos querer ter o que não temos. Somos nós que temos que resolver o problema e temos que resolver com aquilo que temos nas nossas mãos. No caso, os discípulos tinham 5.000 homens para comer e tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. E, no entanto, é com isso que Jesus quer que eles resolvam o problema. E aí também aprendemos, em terceiro lugar, que não há como resolvermos problemas, especialmente de ordem financeira, se nós não tivermos claro a nossa situação. E no texto nós encontramos isso quando Jesus diz: Faça-nos sentar em grupos de 50. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: Vamos colocar a casa em ordem. Vamos fazer os apontamentos e fazer um levantamento do tamanho da nossa dívida, a quem devemos e o que devemos. E é a partir daqui que nós vamos seguir. No verso 15, o texto diz que os discípulos fizeram aquilo que Jesus pediu. Ou seja, os discípulos tomaram pé da situação. Se nós estamos enfrentando problemas financeiros, se nós estamos tendo dificuldades na área financeira, nós não podemos tentar resolver o problema se nós não tivermos claro qual é a nossa real situação. E por isso nós precisamos fazer o que fizeram os discípulos. Os discípulos organizaram os homens que ali estavam em grupos de 50 e 50, de tal forma que puderam visualizar claramente qual era a real situação em que se encontravam. E aí, o texto nos diz que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ou seja,
ele não fez aquilo que nós somos tentados a fazer. Eu quero ser sincero que eu seria tentado a olhar para tudo isso, algumas possibilidades. Primeiro, se os 5 pães e 2 peixes fossem meus, eu dizia, olha, isso não vai adiantar mesmo, porque não vai matar a fome de todo mundo. Então, como eu, naquele famoso ditado popular, se o pirão é pouco, o meu primeiro. Mas é interessante que Jesus não faz isso. Uma outra coisa que nós observamos, e que eu seria tentado a fazer, mas é tão pouco, para que serve isso? Às vezes nós fazemos isso. Nosso salário é muito pequeno e numa terminologia muito própria do maranhense, a gente pega o salário e diz, essa merreca. Ou então reclamamos por ser muito pouco, por ser muito pequeno o salário, mas Jesus nos dá uma lição extraordinária. A primeira coisa, não despreze o pouco que você tem, porque ele é bênção de Deus. Não despreza o pouco que você tem, porque embora sendo pouco, é Deus quem o dá. E é interessante que isso fica claro quando Jesus toma os 5 pães e os 2 peixinhos, e o texto diz que ele, olhando para os céus, ele deu graças e os partiu. Ele deu graças. Nós precisamos aprender a sermos gratos por aquilo que Deus tem nos dado. Às vezes o nosso salário, de fato, é muito pouco, mas é bênção de Deus. Às vezes o nosso salário não é aquilo que gostaríamos de ser, mas é bênção de Deus. E nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. E o que é ser grato a Deus? Primeiro, é receber o que nós temos de coração aberto, de forma a nos tornarmos felizes com aquilo que Deus tem nos dado. Mas é importante também que nós entendamos que uma das formas que a Bíblia nos ensina de gratidão é devolvermos aquilo que pertence a Deus na forma do dízimo. E eu conheço infinitos exemplos de pessoas que, com muito pouco, por serem gratos a Deus e por serem fiéis nos dízimos, sempre foram abençoados, porque é como que se o dinheiro se multiplicasse, é como se o dinheiro criasse vida e fosse suficiente. Jesus não pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e reclamou porque era pouco. Ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos e deu graças a Deus porque era aquilo que Deus estava lhe concedendo naquele momento. Há uma outra coisa que está logo em seguida. O texto diz que Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças e esperou ter uma montanha para poder distribuir a toda a multidão. Foi isso? Não. O texto nos diz que ele deu graças e o partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que eles servissem ao povo. Um dos grandes problemas quando nós temos dificuldade financeira é que nós queremos ter uma montanha de dinheiro para resolver o problema. Não é bem assim. Depois de organizarmos e sabermos a situação que está, nós precisamos saber exatamente quanto temos e o que devemos. E começar a fazer aquilo que está a nosso alcance. Vamos botar em ordem de prioridade cada dívida ou cada coisa, cada gasto que nós vamos ter que fazer. Comida não pode deixar de ser comprada, ela pode ser melhor aproveitada, mas nós temos que comprá-la. Água e luz nós temos que pagar, mas nós podemos economizar apagando mais as luzes nos ambientes em que não estivermos, economizando a água para que o dinheiro renda mais. E aí eu preciso fazer também um escalonamento das dívidas que eu tenho, pensando quem é que precisa ser pago primeiro, quem é que pode esperar um pouco, onde eu pago juros maiores e a dívida vai ficar maior, e onde eu posso postergar o tempo e ela não ficará tão grande. Mas nós precisamos pegar o que temos e ir fazendo, ir distribuindo. Foi isso que Jesus fez. Ele não tinha uma montanha para distribuir, ele foi distribuindo e o milagre aconteceu. Os discípulos foram entregando ao povo e o texto nos diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Eles não tinham muito, mas na medida em que foram dando, todos foram se satisfazendo. E essa é uma lição importante,
Porque quando nós queremos ter uma montanha de dinheiro para resolver todas as nossas dívidas, esse momento dificilmente chegará. Mas se nós formos pagando, vamos imaginar, eu tenho uma dívida de R$ 100 com alguém, mas nesse mês eu só tenho 10, eu vou lá, pago os 10, converso com a pessoa e digo, olha, é esses 10 que eu tenho, mas eu quero saldar a minha dívida e eu vou te dar esses 10, e se no mês que vem eu tiver mais alguma coisa, eu vou te pagar esse mais alguma coisa, e vou fazer isso todos os meses, até que chega o momento em que tudo vai estar saldado. Não haverá mais dívida. Porque essa foi a experiência de Jesus com os discípulos. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos, e a multidão era muito grande, mas na medida em que eles foram repartindo, todos comeram, ficaram satisfeitos. E o mais interessante, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu porque não esperaram ter uma montanha de pães e peixes. O milagre aconteceu porque foram capazes de ser gratos a Deus por pouco que Deus lhes tinha oferecido, e o milagre aconteceu porque foram distribuindo mesmo o pouco que tinham. E o milagre foi tão grande que o texto nos diz que depois que todos se fartaram, ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de sobras que ali estavam. E até aqui há uma lição. Muitas vezes nós estamos em situação difícil, mas nós não percebemos que nós precisamos administrar e sermos mordomos, excelentes mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Quando sobra comida em casa, nós jogamos fora. E o texto diz exatamente o contrário, que depois a sobra que teve foi toda guardada. Esse é um problema na economia brasileira. O lixo brasileiro é um dos lixos mais ricos em alimento. Ou seja, nós somos um dos países do mundo que mais jogamos alimentos fora. Eu tenho certeza que nas nossas casas, muitas vezes, alimentos bons são jogados fora, porque nós não observamos a necessidade de sermos bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Nós temos tentado ser mais curto, teríamos muita coisa a compartilhar, muitos exemplos, e quem sabe o faremos num outro momento. Mas queremos que estas lições fiquem. Deus tem um plano, mesmo nesse momento de dificuldade na sua vida. Mas você precisa ser instrumento de Deus para bem administrar aquilo que Deus tem colocado na sua família como receita para que você sustente, para que você dê à sua família o que é necessário para uma vida digna. Mas você não poderá fazer isso se você não for um mordomo fiel, se você não for um mordomo que haja com o coração e a mente de Deus, sem desprezar o pouco que tem, mas acima de tudo, sendo capaz de crer que Deus é fiel e haverá de abençoar-nos e que nada haverá de nos faltar, mesmo em meio à pandemia. Que Deus os abençoe, que Deus nos dê a graça de sabermos bem administrar aquilo que Ele tem nos dado. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Amém.